Expectativa. Ciro Gomes desafia Moro e diz que receberia os homens do juiz na bala. Realidade. Polícia Federal cumpre mandados contra Cid e Ciro Gomes por esquema de corrupção. Pois bem, meus amigos, é claro que no vídeo de hoje nós vamos comentar esta treta porque parece que a casa do Ciro Gomes caiu. Ele tá nervoso, dando bote com bumbum, entrevista, tá falando um monte nas redes sociais e tá recebendo alguns apoios que nos dizem muito sobre o cenário político do ano que vem. Os garotinhos do bumbum livre ali na vibe, ninguém solta a mão de ninguém, junto com Lula, com Dilma e outros nomes da esquerda, prestaram solidariedade. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa operação que rolou hoje da Polícia Federal, mas é claro que nós vamos analisar todo o contexto e vocês vão entender muito direitinho o que raios aconteceu nessa obra do estádio. E se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Aí está a notícia, quem trouxe a matéria foi a Veja. Polícia Federal cumpre mandados contra Cid e Ciro Gomes por esquema de corrupção. Operação deflagrada nesta quarta-feira combate fraudes e corrupção em obra do estádio Castelão em Fortaleza, no Ceará. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta uma operação para desmontar um esquema de fraudes, exigências e pagamento de propinas a agentes políticos e servidores públicos decorrentes de procedimento de licitação para obras no estádio Castelão em Fortaleza entre os anos de 2010 e 2013. Olha só quanto tempo faz que a história aconteceu. Entre os alvos das buscas estão o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, e o irmão dele, o ex-governador do Ceará e senador Cid Gomes. As investigações tiveram início em 2017. Então, a delação e essa história toda começou em 2017. Quando o Sérgio Moro ainda era juiz e estava lá na Operação Lava Jato, sendo identificados indícios de esquemas criminosos envolvendo pagamento de propina para que uma empresa obtivesse êxito no processo licitatório da Arena Castelão e, posteriormente, na fase de execução contratual, recebesse valores devidos pelo governo do estado do Ceará ao longo da execução da obra de reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do estádio Castelão. Apurou-se indícios de pagamentos de 11 milhões de reais, então não foi coisa pouca. 11 milhões de reais em propinas diretamente em dinheiro ou disfarçados de doações eleitorais com emissões de notas fiscais fraudulentas por empresas fantasmas. O bom e velho conhecido dos brasileiros, o Caixa 2. E a terceira via, aquela que combate a corrupção, que está braba porque Bolsonaro não faz nada para combater a corrupção. Vamos ver o que eles pensam de Ciro Gomes. Ciro que foi no Flow, e prestem minha atenção, foi muito bem no Flow. Neste Flow, todas as críticas que o Ciro Gomes fez ao Bolsonaro são corretas. Todas as críticas que o Ciro Gomes fez ao Lula são corretas. A respeito do mercado externo, que o Ciro Gomes fala, é correto também. Ele é um cara que consegue enxergar os problemas brasileiros muito bem. E ele é melhor, retoricamente, do que todos os outros candidatos. O Ciro se expressa muito bem, e ele tem um lance que é muito legal, que ele se vê no papel do governante, e ele quando fala, ele fala enquanto governante. As pessoas estão procurando isso, né? Ele mede as declarações dele dessa maneira, né? Ele passa uma certa estabilidade e certo conhecimento de causa sobre aquilo, que é o que se espera de um governante. Ciro é exatamente essa figura, ele tem os atributos para fazer esse enfrentamento, sim. Ele é um cara que tem uma vida política longa, sim, de certa maneira exitosa, principalmente quando ele começou, né? Ele tem mais qualificação que a Dilma, mais qualificação que o Haddad. Eu acho que é um cara que tem os ingredientes
necessários para reviver a esquerda e fazer o enfrentamento à direita em 2022. E primeira vez que você vai ouvir o tal do Ciro Gomes falar. Você fala, meu irmão, vou votar nesse cara. E aí é claro que a internet começou a pipocar de notícias. Lula e Dilma se manifestaram prestando solidariedade ao Ciro Gomes. E aí já mostra claramente que essa briguinha de quando o Ciro Gomes ataca Lula e Dilma é só para fazer um barulhinho, porque na verdade todos eles são amigos e vocês sabem que Ciro Gomes já foi ministro dos governos petistas e eu trago aqui para vocês Ciro Gomes agradecendo o apoio dos companheiros Lula e Dilma totalmente solidários. Até aí a maioria das pessoas não estranha. O que pode talvez parecer estranho é isso aqui. O Nhonho, gente, o Nhonho voltou lá das profundezas da catacumba para também manifestar ali o seu apoio, né? Muito boa, esclarecedora a entrevista de Ciro Gomes agora no Datena. E sim, ele foi lá no Datena, deu a entrevista e eu já vou ler os comentários do Ciro Gomes aqui. E Renan Santos, o líder dos garotinhos do Bumbum Livre, vejam vocês. Essa investigação contra o Ciro tem toda a cara de perseguição da Polícia Federal bolsonarista. Então, quando acontece alguma ação da Polícia Federal de combate à corrupção no governo Bolsonaro, aí é perseguição. Vão vendo aí o jogo de palavras. Vamos ver o que Ciro Gomes falou a respeito disso. Até esta manhã, eu imaginava que vivíamos, mesmo com todas as imperfeições, em um país democrático. Ai, meu Deus. Mas, depois da Polícia Federal subordinada ao Bolsonaro, tudo é culpa do Bolsonaro, com ordem judicial abusiva de busca e apreensão ter vindo à minha casa, não tenho mais dúvida de que Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial que se oculta sob falsa capa de legalidade. Eu tô quase chorando, tô quase pegando um lencinho aqui para chorar. O pretexto era de recolher supostas provas de um suposto esquema de favorecimento a uma empresa de licitação das obras do estádio do Castelão para a Copa do Mundo de 2014. Agora, vamos combinar uma coisa aqui. Depois de todo esse tempo, a história aconteceu em 2010 a 2013, a delação foi em 2017, é óbvio que não ia ter mais nada na casa do Ciro Gomes, mas, enfim, chega a ser pitoresco. O Brasil todo sabe que o Castelão foi o estádio da Copa com maior concorrência, o primeiro a ser entregue e o mais barato construído para a Copa do Mundo desde 2002, ou seja, foi o estádio mais econômico e transparente já feito para a Copa do Mundo. Será? Talvez tenha sido mais barato, mas será que a coisa foi tão transparente assim? Já vamos chegar lá. Mas não é isso. E sejamos claros, não tenho nenhuma ligação com os supostos fatos apurados, não exerci nenhum cargo público relacionados com eles, nunca mantive nenhum tipo de contato com os delatores, o que, aliás, o próprio delator reconhece quando diz que nunca me encontrou. Isso aqui é verdade, mas já vamos falar sobre a delação, é claro que eu trouxe matéria sobre isso. Tenho 40 anos de vida pública e nunca fui acusado nem processado por corrupção. Essa é a primeira vez, né, Cirão? Não tenho dúvida de que esta ação tão tardia e despropositada tem o objetivo claro de tentar criar danos à minha pré-candidatura à presidência da República. Da mesma forma, tentaram 15 dias antes do primeiro turno da eleição de 2018. O braço do Estado policialesco de Bolsonaro, que trata opositores como inimigos a serem destruídos fisicamente, levanta-se contra mim. Engraçado, né, que os opositores do Bolsonaro nesse Estado policialesco não vão para cadeia. Pelo menos não sem um processo, sem toda uma investigação, né? Não temos notícia. Já os apoiadores do Bolsonaro, a banda toca bem diferente. Não tenho dúvida de que essa ação tão tardia e despropositada tem o objetivo claro de tentar me intimidar e deter as denúncias que faço todo dia contra esse governo que está dilapidando nosso patrimônio público com esquemas de corrupção de escalada inédita. É o Bolsonaro. Não foi o PT que fez isso, é o Bolsonaro. Sim, a gente acredita.
Nunca me senti um cidadão acima da lei, mas não posso aceitar passivamente ser tratado como um subcidadão abaixo da lei. Não, ele nunca se considerou acima da lei, ele só disse que ia receber a galera da Lava Jato a bala. Mas tudo bem. Sou um homem do embate, do combate e do direito. Essa história não ficará assim. Vou até as últimas consequências legais para processar aqueles que tentam me atacar. Meus inimigos nunca me intimidaram e nunca me intimidarão. Ninguém vai calar a minha voz. Até tá certo, Ciro, né? Ninguém vai calar a voz dele. Tanto é que as redes sociais, os posts deles estão todos aí. Já alguns posts do Bolsonaro e de alguns conservadores somem, contas são suspensas. Aí, mas quem tá sendo censurado é a esquerda. Oh, meu Deus. E aí a gente precisa lembrar que aconteceu com vários estádios umas coisas esquisitas e que teve essa declaração aqui de Ronaldo na época lá da Copa do Mundo. Não se faz Copa do Mundo com hospitais e sim com estádios. E hoje a gente tá vendo aí, né, infelizmente, nosso sistema de saúde sucateado porque prioridades, né? Naquela época, a prioridade eram essas obras maravilhosas da Copa do Mundo, obras superdimensionadas. Aqui, a revista Época traz uma matéria sobre o Castelão, o Exagerado. Com 63.903 lugares, é o quarto maior estádio do país. Não consegue ocupar mais do que 30% da capacidade, mesmo com o ingresso mais barato do futebol brasileiro. Então gastaram uma grana no estádio que, se 30% de ocupação, tá dando prejuízo. Vamos combinar, né? E aqui outra matéria do UOL. Após 3 bilhões em aditivos. Funciona assim, o contrato tem um valor. Aí a empreiteira diz, aconteceu tal coisa, a gente precisa de mais dinheiro. Então, o aditivo é o a mais do contrato. 3 bilhões foi de aditivos. 9 estádios da Copa caíram na Lava Jato e fala sobre o Castelão aqui, que realmente, como o Ciro falou, né, parece que o preço não foi tão alto assim, o valor final é menor do que o valor inicial, mas olha só, investigados. Andrade Gutierrez, Odebrecht e Queiroz Galvão, nomes aí bem famosos. Denúncia: as empreiteiras admitiram que combinaram quem venceria a licitação. No processo de licitação funciona assim, quando tem esses esquemas, né? As empresas se combinam ali, vou botar tal preço, tu vai botar tal preço e o fulaninho vai colocar um preço menor, então ele vai ganhar. Depois rola uma repartição ali da verba, ou então uma empresa fica com uma obra, a outra fica com outra obra. Isso, infelizmente, é bem comum no Brasil. E para esclarecer e mostrar para vocês como é que foi essa delação, tintim por tintim, de tudo que aconteceu, eu trago uma matéria do Globo, da Bela Megali, uma das blogueiras favoritas do Moro, que, aliás, Moro em silêncio. Moro, o bastião do combate à corrupção, não falou nada. Ele só sabe dizer que o governo Bolsonaro não combate a corrupção. E aí, quando acontece uma operação da Polícia Federal, ele fica quietinho porque não favorece a narrativa. Mas vamos ver o que Bela Megali trouxe em 2018. Em acordo de delação premiada com a PGR e homologado pelo STF, os executivos da empreiteira Galvão Engenharia relataram que Lúcio Gomes, irmão do Cid e do Ciro Gomes, recebeu 1,1 milhão em dinheiro vivo e captou 5,5 milhões via doações eleitorais oficiais para o PSB em troca da liberação de pagamento de obras no governo do Ceará durante a gestão de Cid Gomes, que foi ali de 2007 a 2014. O Globo teve acesso à delação de Jorge Henrique Marques Valença, ex-executivo da construtora, homologada em dezembro passado, ou seja, essa delação foi homologada em dezembro de 2017. Pouco tempo. Dezembro passado e mantida até hoje sob sigilo. Ele afirma que havia uma sistemática por meio da qual se conectava a liberação de pagamentos devidos pelo Estado do Ceará com o financiamento de campanhas e doações oficiais e não oficiais, ou seja, Caixa 2. O delator frisou que Lúcio Gomes, o irmão do Ciro, fazia questão de sistematicamente verbalizar que não estava vinculando uma coisa a outra.
No entanto, expressamente fazia pedidos de doação para as campanhas justamente no contexto das cobranças. Tradução, ele não dizia que a empresa tinha que fazer uma doação para a campanha do Ciro ou do Cid Gomes, mas ele falava no pagamento e dizia, pô, bem que vocês podiam doar, né? Ia ser legal. É mais ou menos isso que acontecia. O delator afirma que tratava Lúcio por 3 pseudônimos, tinha até apelidinho, gente. LG, Tela e Tela Plana. Não sei o motivo, se alguém souber já deixa para mim aqui nos comentários. Procurado, Lúcio Gomes também negou as acusações, embora reconheça que o partido recebeu doações legais. Então, as doações legais ele reconhece, obviamente o Caixa 2 não, né? Em um e-mail de 16 de dezembro de 2010 a seus superiores na empreiteira, Valença avisa que já havia previsão para o pagamento ser feito e pede aos executivos da empreiteira que procurem Cid e Ciro. Já tem orçamento, só falta ok do governador, que no caso era o Cid Gomes. Estou agindo, mas é importante a ajuda de Mário Galvão, sócio da empresa e também delator, com o irmão mais velho. O irmão mais velho é Cirão da Massa, que já está no Brasil. Naquela semana de dezembro de 2010, a imprensa noticiou que Ciro Gomes estava em viagem à Europa e retornaria ao Brasil na quarta-feira, dia 15. O e-mail foi enviado, portanto, no dia seguinte ao retorno. Para corroborar seus relatos, o ex-executivo entregou comprovantes bancários dos repasses oficiais, trocas de e-mail e planilhas internas com o controle da entrega de dinheiro e espécie, até porque todo mundo sabe que propina não se paga através de conta bancária. São aquelas histórias das malas de dinheiro e aí fica um pouquinho mais difícil de comprovar, né? E pro pessoal que fica falando, né, a esquerda e os garotinhos do bumbum livre, que não tem prova, que não sei o quê, que delação é a palavra de um contra outro, e para ficar o registro aqui no vídeo, mais 2 matérias da Veja. Como a PF checou, as delações foram checadas, as delações contra Ciro e Cid Gomes em 4 pontos. Aí o juiz federal mostra ali toda a metodologia. Juiz vê elementos materiais confirmatórios a ordenar buscas contra Ciro. Então essa é a treta toda e a gente sabe que durante essa construção aí dos estádios da Copa do Mundo, muitas obras foram feitas com preços superfaturados, rolou dinheiro aí para um monte de gente. O que me espanta é essa demora toda em acontecer alguma ação da Polícia Federal e o silêncio ensurdecedor de Sérgio Moro, porque os garotinhos do bumbum livre já, né, rasgaram a fantasia, mostraram seu apoio a essa esquerda tão democrática de Ciro Gomes, que inclusive na eleição anterior teve um apoio aí da galera daquele país do olhinho puxado, e isso mostra mais uma vez que esse negócio de terceira via, chapa tênis, é só mais um caminho para o socialismo, mas de uma forma um pouquinho mais suave. E vocês, o que acharam dessa treta toda que eu contei? Conseguiram entender bem a história? Então, deixa pra mim aqui nos comentários a opinião, que isso ajuda bastante o vídeo a alcançar mais pessoas. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!